O cosmos dentro de nós, a semelhança entre o cérebro humano e a Via Láctea. Se olharmos para o céu em uma noite sem nuvens, veremos um espetáculo impressionante. Bilhões de estrelas cintilam em meio à escuridão, formando um mosaico cósmico que nos lembra de nossa pequenez diante do vasto universo. Entre elas, a Via Láctea se espalha como um rio de luz, uma faixa celestial composta por mais de 200 bilhões de estrelas. Mas e se eu lhe dissesse que dentro de nós, dentro do seu próprio cérebro, existe um universo igualmente grandioso? O cérebro humano, essa estrutura fascinante e misteriosa, abriga uma quantidade absurda de conexões neurais, conhecidas como sinapses. Aos 3 anos de idade, um ser humano pode ter cerca de 1 quadrilhão delas, um número que envergonha até mesmo a quantidade de estrelas na nossa galáxia. Na fase adulta, esse número se estabiliza em torno de 500 trilhões, ainda assim muito superior à quantidade de estrelas na Via Láctea. O paralelo entre o cérebro e o universo sempre intrigou cientistas e filósofos. Os padrões de distribuição das galáxias no cosmos e as conexões entre os neuroníons em nosso cérebro apresentam similaridades impressionantes. Um estudo publicado na revista Frontiers in Physics revelou que, ao comparar imagens de supercomputadores simulando a distribuição de galáxias e imagens de redes neurais do cérebro, as estruturas resultantes eram assustadoramente parecidas. Esse achado sugere que, de alguma forma, as leis fundamentais da natureza podem reger tanto o micro quanto o macrocosmo. A infinitude interna e externa. Quando olhamos para o universo, encontramos vastidões quase incompreensíveis. A luz de algumas estrelas que vemos hoje partiu delas há milhares ou milhões de anos. Da mesma forma, quando olhamos para dentro, para nosso próprio cérebro, encontramos redes intricadas de neuroníons que se comunicam em escalas de tempo minúsculas, medindo-se em milissegundos. Essa diferença brutal de escala não impede que ambos os sistemas, o cósmico e o neural, operem de maneira incrivelmente semelhante. No universo, as estrelas estão ligadas por forças gravitacionais e pela interação de matéria escura, formando uma estrutura colossal que se estende por bilhões de anos-luz. Dentro do nosso cérebro, os neuroníons se conectam através das sinapses, transmitindo impulsos elétricos e formando circuitos que geram pensamentos, memórias e consciência. O que é mais intrigante é que a quantidade total de sinapses no cérebro humano, mesmo reduzida ao longo da vida, ainda supera o número de estrelas em nossa galáxia. Esse fato sugere que a complexidade de nosso próprio pensamento e imaginação pode, de certo modo, ser maior do que a vastidão do espaço sideral. A pergunta que nos persegue: será que somos um universo em miniatura? A semelhança entre essas estruturas não se limita à aparência visual. Ambas, o cérebro e a Via Láctea, compartilham um princípio fundamental de organização: a auto-organização em redes. No universo, as galáxias se agrupam em filamentos cósmicos conectados por longos fios invisíveis de matéria escura. No cérebro, os neuroníons também formam redes interconectadas, com algumas regiões funcionando como centros de controle, semelhantes às grandes galáxias dominantes em um aglomerado estelar. A astrofísica e a neurociência convergem nesse ponto. Ambas estudam sistemas que evoluem, aprendem e se transformam ao longo do tempo. As estrelas nascem, brilham e morrem, assim como os neuroníons formam novas conexões, se fortalecem e eventualmente desaparecem. Esse ciclo de nascimento e morte é o que mantém tanto o universo quanto o nosso cérebro em um estado dinâmico e em constante mudança. O infinito dentro de nós. Se a Via Láctea é um oceano de estrelas, nosso cérebro é um oceano de pensamentos. Cada sinapse, cada conexão entre os neuroníons, é uma centelha de consciência, um reflexo da imensidão cósmica.
Assim como os astrônomos buscam compreender os mistérios do espaço, os neurocientistas tentam decifrar os enigmas da mente humana. E aqui surge um pensamento fascinante: se há mais conexões em nosso cérebro do que estrelas na Via Láctea, então, em um certo sentido, cada um de nós carrega um universo próprio dentro de si. Cada ideia, cada lembrança, cada emoção é um pequeno Big Bang acontecendo em nossa mente, criando novas realidades dentro da vastidão do nosso pensamento. Um universo conectado pela consciência. Olhando para o céu estrelado, nos sentimos pequenos. Mas ao contemplar a complexidade de nossa própria mente, percebemos que somos imensuráveis. O universo pode ser vasto e aparentemente infinito, mas dentro de cada um de nós há uma rede de conexões capaz de gerar sonhos, arte, ciência e tudo o que torna a existência significativa. Talvez a resposta para os grandes mistérios do cosmos não esteja apenas nas estrelas, mas também nas sinapses dentro de nossa própria mente. A Via Láctea brilha no céu, e o cérebro humano brilha dentro de cada um de nós, um lembrete de que somos, ao mesmo tempo, exploradores do infinito e o próprio infinito em miniatura.